A partir de agora, 10 Conversa. Tudo sobre cultura, atualidades, entrevistas com convidados especiais. Uma conversa com assuntos importantes para te manter bem informado. 10 Conversa. Boa noite, ouvintes da Rádio 10, muito mais do que FM. A Rádio 10, nessa terça-feira, dia 17 de maio de 2022, recebe para este 10 Conversa o engenheiro agrícola, civil, segurança do trabalho, enfim, ele é doutor em planejamento agroindustrial, assessor especial na Prefeitura de Pelotas, o engenheiro Luiz Vanderlan, professor Vanderlan também, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite, Henrique Pires, aos ouvintes da 10 Conversa. Eu sou engenheiro civil, conforme o Henrique falou, e sou também engenheiro agrícola. E eu trabalhei muitos anos na Universidade Federal de Pelotas. Então, lecionei também na antiga Escola Técnica, Cefet, e depois passou... Quem lecionava na Escola Técnica? Eu lecionava geometria descritiva, desenho técnico e depois também lecionei mecânica técnica. Já com computador ou sem computador? Não, sem computador. O pessoal usava compasso? Só régua, compasso, régua, escalímetro, tá? Muito no esboço. Ainda usam hoje isso? Não. Não, o esboço ele é importante para tu ter uma ideia, o desenvolvimento, um rascunho sempre é importante. Mas hoje em dia o computador é uma ferramenta muito importante porque ele te dá rapidez, ele copia, ele salva, tu modifica, tu não perde. Né? Então ganha tempo, é uma ferramenta monstruosa, mas ele não desenha sozinho, né? Então, o computador é um avanço inimaginável, né? Para quem passa. Eu fui desenhista também durante muitos anos, trabalhei no grupo empresarial Arthur Lange, no departamento de engenharia, porque eu me formei na escola técnica. Depois trabalhei vários anos, projetei frigorífico, o Rio Pel, Maneira Brasileira, e fiz todos esses projetos. Eu trabalhava com o engenheiro Rui Gomes da Silva, que era o chefe do departamento. Então eu tive vários anos. Agora, Vanderlan, lá no Arthur Lange eu lembro que teve alguma influência francesa naquelas obras lá, né? Sim, que houve? Porque aquela caixa d'água que tem ali no Capão do Leão, quem vai para o campus, é igual a uma que está lá em Turuçu, e não é uma caixa d'água exatamente como o modelo que a gente tem, ela parece meio futurista. É uma taça, né? É uma taça. Exatamente. Não, mas aquela caixa d'água lá foi feito lá nesse frigorífico ali na Eliseu Maciel, que foi para a universidade ali. Esse projeto foi copiado de lá. Na realidade... É francês? Não. Foi copiado da fábrica lá? Lá da fábrica que foi feito. Eu não sei quem é o autor daquele projeto. Eu trabalhei na fábrica, Arthur, lá na fábrica de calçados, em 1972. Eu me formei lá na escola técnica e fui trabalhar lá. Hoje é Turuçu, antes era Vila Lange. Bom, quando eu trabalhei no departamento de engenharia, eu vim transferido, que era ali na Santos Dumont, esquina Padre Felício. Então ali tinha vários desenhistas ali, vários engenheiros, e veio um grupo francês que tinha participação nesse frigorífico. Então aí que tu fala que construíram lá aquele frigorífico. Lá que é enorme, né? É muito grande, né? Muito grande. E ali perto na Universidade Federal de Pelotas, tu também tivesse uma carreira interessante, fosse inclusive dirigente de um organismo lá dentro da UFPEL. Sim, eu desenvolvi a minha carreira toda, por isso que eu fiz esses cursos todos, me aperfeiçoei, graças à universidade, sempre envolvido com pesquisa e orientação de alunos, e paralelamente às atividades didáticas de ensino, eu sempre exerci alguma atividade administrativa, quer como chefe de departamento, e também eu trabalhei muitos anos na Coperv, na época da professora Guilherme, eu fui coordenador da Coperv, né? Coperv é a Comissão Permanente de Vestibular, que depois passou a CESNA. Depois meio que se acabou com o Enem. A matéria que eu lecionava mesmo lá? Na universidade era desenho técnico para os diversos cursos de engenharia, que é arquitetura, agronomia, engenharia agrícola, né? Todos os cursos que tinham desenho técnico, geometria descritiva, e também lecionava no mestrado na agronomia. E como é que é
como é que se dá esse envolvimento na questão do planejamento? Porque hoje tu atua muito na questão do plano de resiliência para Pelotas, atua muito na questão do planejamento que a cidade tem que ter para enfrentar o que ela vai enfrentar ao longo dos anos. Como é que se dá esse envolvimento teu, desenhista, assim, a matriz desenhista, né? Envolvendo com, por exemplo, aqui com o plano de mobilidade urbana. Como é que acontece isso? Isso aí é uma característica de engenheiro, né? Os engenheiros são mais metódicos, assim, né? Então, não se vai a lugar nenhum sem um planejamento. Planejamento é básico até para a vida pessoal. Não precisa estar formulado direitinho, bonitinho, mas a gente tem que ter um planejamento na vida pessoal, na compra de um carro, na compra da casa, no casamento, tem noivado, pelo menos era assim, né? Um planejamento que todo mundo tem planejamento. Não, e um que todo mundo tem. Claro, e a gente tem que ter metas, diretrizes, e depois a gente vai corrigindo. Um que todo mundo tenta fazer. Quando eu tiro as minhas férias, eu tiro no verão, tiro no inverno, aí o chefe dele diz, não, tu vai tirar tuas férias um de cada vez, porque não pode sair todo mundo do departamento. Aí tem que fazer um cronograma, tem que fazer muita conversa, né? E acertar, né? Isso é planejamento. Isso é planejamento, né? Eu quero pegar o adiantamento das férias, sim, mas depois. Porque o sucesso não ocorre por acaso, né? Não existe sucesso. O sucesso vem de muito trabalho, de muito esforço, né? Às vezes a gente acha um artista muito glamouroso, mas ele tem muito estudo para ele ter sucesso, né? Uma modelo mesmo é um sacrifício enorme de ginástica, de alimentação e compromisso. Então toda atividade bem sucedida tem um sacrifício atrás. O grande jogador de futebol, ele treina muito, ele não é por acaso, né? Ele não sai. E até você tem sorte, né? Muitas pessoas dizem assim, como tu tem sorte, né? Realmente, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Levanta às 6 da manhã. Olha, eu quero... Bastante treinamento, né? Antes de aprofundar a conversa aqui com o professor Vanderlan, com quem o 10 hoje conversa, né? Aqui pela Rádio 10, quero saudar aqui os que estão nos acompanhando lá no bairro Getúlio Vargas, o baixinho do Getúlio Vargas, que manda mensagem. Grande líder comunitário. Exatamente. Em Canguçu, eu não sei se ele está em Canguçu ou em Pelotas, mas ele mora aqui lá, o Robola, Chavante, de 4 costados também, nos acompanha, não perde o programa. Em Pedro Osório, o GG, que foi vereador, o Genaro Bonocore, neto do Genaro, comerciante italiano, o GG sempre nos ouve e já deu mais de uma vez, ele vem na estrada nos acompanhando, ou indo a Pedro Osório, ou voltando, andou por Brasília agora nesses dias, o Astor lá no Fragata, enfim, a todos que estão nos ouvindo e que costumam enviar mensagens aqui para a rádio, sinalizando que estão na audiência da Rádio 10, muito obrigado pela atenção. No planejamento de Pelotas, vamos falar nesse bloco, existe um plano de mobilidade urbana sustentável de Pelotas. Bom, esse plano de mobilidade urbana é a matriz do que nós teremos daqui para frente. Esse plano está pronto desde 2019 e vem sendo executado. Começou lá em 2017 a ser formatado e tal. Eu pergunto o seguinte, Vanderlan, para iniciar a conversa do máximo interesse do nosso ouvinte. Já existe algum planejamento para uma nova estrada no Laranjal? Deixa eu perguntar isso porque as pessoas têm reclamado muito que, evidentemente, com os novos loteamentos que estão estabelecidos no Laranjal, veredas, Alphaville e outros tantos, com casas maravilhosas, loteamentos muito bons, mais as pessoas que estão ali no Valverde, no Santo Antônio, Balneário dos Prazeres, cada vez mais aumenta o fluxo do trânsito no Laranjal. Então, em alguns momentos, há engarrafamento, há problema de dificuldade de deslocamento. As pessoas têm que planejar muito bem. Por exemplo, quer uma missa das 6 da tarde, vou dar um exemplo, no verão, tem que sair às 4 se for na cidade, porque daqui a um pouco tu pega o engarrafamento, tu vai chegar para a missa do Galo, se tiver, né? Bom, então eu te pergunto o seguinte, existe alguma coisa planejada em termos de uma nova estrada, não que esteja em obras, mas que esteja antigamente, como diziam os antigos,
que já tenha o risco dessa... Já, o traçado. Que o piloto já... o piloto que eles Traçado. chamavam, né, antigamente, se o piloto já teria feito o risco de um lugar onde possivelmente, em algum momento no futuro, a cidade vai ter uma alternativa para desafogar o trânsito da Adolfo Fetter. Vamos começar por aí. Bom, esse plano de mobilidade foi feito por mais de 500 pessoas que realmente colocaram a sua opinião, deram sua participação. Então, nós temos aqui nesse plano todo o traçado viário que nós depois vamos detalhar. Com relação ao congestionamento da Adolfo Fetter e da Ferreira Viana, me lembrei de um fato ocorrido há uns 3 anos, talvez uns 3 anos. A Esquadrilha da Fumaça veio fazer uma apresentação no Laranjal às 3 horas da tarde e todo mundo resolveu ir lá para o Laranjal para ver a Esquadrilha da Fumaça. E perto da ponte teve um acidente e tal. Eu sei que o pessoal do Laranjal, para vir aqui, realmente ficaram engarrafados e levaram mais de 2 horas para vir. E quem foi ver a esquadrilha não viu? Não, foi na volta o engarrafamento, acho que viram, na volta. Na volta que deu um... Bom, com relação, realmente é muito fluxo com esses novos empreendimentos que estão sendo construídos. A estrada, de repente, já não vai comportar mais, a velocidade vai ser muito baixa. Existe, passando passando na Adolfo Fetter, passando a Fontoura, a última rua, José Maria da Fontoura, lá pela altura das Carmelitas, por ali, certo. Existe um traçado já existe um traçado que vai sair lá por trás do Veredas, que é o último, não, o Alphaville é o último, lá por trás lá, e vai sair lá na Estrada do Engenho, desculpa, não é Estrada do Engenho, lá na Estrada Costa, aquela que passa em frente às charqueadas. Sim, ali. Estrada da Costa. Estrada da Costa. Lá no final, lá, mais ou menos, vai sair a estrada, que vai ter que ser feita uma ponte ali para cruzar o Arroio Pelotas, e vai pegar lá a Estrada dos Maricás, por aí ele vai sair lá na... Então já existe, e também existe a possibilidade também de, para não fazer a ponte, vir costeando e vir fazer uma nova ponte ao lado da existente ali. Então ficaria um outro Mas trajeto. se bem que ali, pela ocupação do espaço urbano cada vez maior, e aqui não vai nenhuma crítica a isso, a cidade está crescendo para lá, que bom, mas possivelmente fazendo a estrada e o Pelotas recebendo uma ponte naquele trecho em que o Pelotas é bem estreito, talvez seja uma ponte mais barata, sim, certamente, mas e também é o seguinte, faz tipo de uma grande rótula, uma grande rótula, um bolsão ali, né? Porque vai sair lá na estrada não é do Engenho, ali é a estrada Estrada da Costa. A Estrada da Costa, e aí vai sair lá no Areal Fundos, vai sair bem para lá, bem né? para lá, bem para lá na Estrada dos Maricás, por lá. Tá, assim, e o que entre o planejamento e a execução, de que depende isso? Depende de orientação política, depende de recursos, né? Porque os cálculos então, nem foram feitos. Não, só foram feitos planejamento, foram feitos os levantamentos, a viabilidade. Muitas vezes existe desapropriação, porque tem que pegar em áreas particulares. Então tem uma negociação aí, tem um caminho. E como é que se chega a esse desenho? Isso foi a comissão de arquitetos, de engenheiros? Sim, foi a comissão. Então é o seguinte, vou explicar como é que nós chegamos a esse plano. A Lei Federal 12.587, de 2012, que era no Ministério das Cidades, que agora é o Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Regional, estabeleceu que as cidades que não tivessem um plano de mobilidade não teriam acesso a recursos federais, nem emendas parlamentares e nem empréstimos com esse objetivo de mobilidade. Então essa lei de 2012, ela deu prazo de 3 anos, depois foi prorrogado, e finalmente a lei 14.000, em 2020, determinou os prazos. Em 12 de abril agora de 2022, as cidades maiores
de 250 mil habitantes já teriam que ter o seu plano de mobilidade. E as cidades de 20 mil a 250 mil habitantes teriam que ter o plano de mobilidade aprovado até 12 de abril de 2023. Teria mais um Ainda tem um prazo. Tem mais um prazo, que são os municípios menores, né? Bom, Então, esse o plano de mas mobilidade... em Pelotas já tem. Então. Esse plano de mobilidade é o documento fundamental para o crescimento organizado, né, da cidade. Ou né? seja, planejamento da cidade. Se algum prefeito quiser fazer obra na cidade que ele dirige, que seja uma cidade com 300 mil habitantes, se ele não tiver um plano, ele não consegue BNDES, ele só vai conseguir, ele não vai conseguir emenda parlamentar, não vai conseguir recurso da União. Ele só vai conseguir recurso se for para fazer o plano de mobilidade. Ainda bem que o Pelotas já fez. Então já fez. Bom, então, Pelotas, como é que nasceu o plano? A prefeita Paula, em 25 de setembro de 2017, fez uma portaria para criar esse plano. E essa portaria constou com os elementos do quadro da Secretaria de Trânsito, Secretaria de Mobilidade da cidade, Secretaria de Mobilidade Urbana e mais a CEPLAG. Então foi feita uma comissão, certo? Essa comissão para fazer o plano. Essa comissão, depois ela foi ampliada, entrando mais gente, e fizemos um convênio com a Universidade Federal de Pelotas, em que nós tivemos o arquiteto Evaldo Tavares Krieger, que deu bastante orientação e ingressou essa equipe que foi formada por 10 pessoas. Essa equipe que ficaram permanentemente, levamos 2 anos para fazer esse plano. E esse plano, nós fizemos levantamento de tudo que existia, de todos os projetos, de ideias antigas, reviramos tudo. Né? Tudo que já existia, já foi pensado. Né? Por exemplo, agora a Estrada do Engenho, que já foi pensada lá na época do Irajá, a gente resgatou tudo isso, então a gente teve 6 meses resgatando isso. Bom, e o plano de mobilidade de Pelotas foi, então, aprovado em 2019. Isso passou pela Câmara? Não, pode ser passado pela Câmara ou pode ser por decreto-lei. Decreto. O caso foi decreto. Foi o decreto 6209. Bom, mas quando nós iniciamos, né, aí eu fui o presidente dessa comissão, então nós formamos essa equipe e fomos à luta nos levantamentos. E paralelamente a isso, nós fizemos audiências públicas, fizemos 12 audiências públicas, fizemos um canal na internet para dar sugestões. E aí a sociedade civil participou. Tivemos várias etapas que nós fizemos para participar. Tivemos seminários, trouxemos especialistas da WRI, nós fomos a Porto Alegre, vieram gente especializada de todas as áreas, que vieram, fizemos um fórum de acompanhamento por 40 entidades que participaram. E nós fizemos, uma visita a todos os vereadores na Câmara. A todos os vereadores, eu e o Krieger, nós fomos, entrevistamos os vereadores e colocamos à disposição e eles participaram também. Muito bem. Nós vamos voltar a falar com o engenheiro Luiz Vanderlan, ele que é assessor especial na Prefeitura de Pelotas, que tem assuntos bem interessantes para nos falar sobre o nosso planejamento, sobre o plano de resiliência. Em seguida do intervalo, aqui a Rádio 10, muito mais que FM, a Rádio 10 no 10 Conversa, neste 17 de maio, conversa sobre planejamento, sobre novos espaços públicos sendo ocupados por obras públicas e outros assuntos que a gente vai abordar em seguida. Voltaremos em seguida. Segunda e quinta, das 20 às 21 horas, o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de bola. Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos. E o que é destaque no esporte, com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Prorrogação na 10. É show de bola. A 10 agora também é vídeo. Então vai até o nosso site, radio10fm.com, e veja o programa Prorrogação. 10 FM e a hora certa. 8h22.
Quem nunca se perguntou qual é a próxima jogada? Qual é a evolução do rádio? Ou seria a revolução do rádio? É hora de reinvenção. Fazer uma 10 mais presente na vida das pessoas. Uma 10 que é rádio. Uma 10 que agora também é streaming. É áudio, é vídeo, é aplicativo, é site. Uma 10 que está na palma da mão. Que permanece junto em qualquer hora. Uma nova 10 que é tudo isso e muito mais. Ouça e assista em www.radio10fm.com. Fique com a gente, porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10, a rádio dos melhores ouvintes. A conversa de hoje, no 10 Conversa, é com o professor Luiz Vanderlan, ele que está nos dando indicações bem interessantes aqui, bem pertinentes a respeito do planejamento da nossa cidade. Vanderlan, em termos de bom, o plano foi muito bem construído, já falamos no bloco anterior, começou lá em 2017, fez pesquisa em materiais acumulados ao longo dos anos nas diversas secretarias que foram citadas, foi feito uma sequência de debates a respeito desse plano, mais de 40 audiências públicas, o que significa que mudou muita coisa, porque sempre alguém contribuiu. E eu pergunto o seguinte, o que está planejado em termos de trem? Nós falávamos há pouco tempo sobre o planejamento existente com relação à passagem de linhas de trem dentro da cidade. Era longe, as pessoas foram habitando, daqui a pouco tem uma linha de trem que tem um problema sério. Tem alguma coisa pensada, principalmente na linha de trem que faz o trajeto até Rio Grande, que passa da área urbana? Temos. Só para contextualizar. Só para contextualizar, o plano de mobilidade urbana, eu verifiquei agora, consultando o site, em 2 de maio foi atualizado. Dos 1.875 municípios que são obrigados a apresentar o plano de mobilidade, apenas 17% apresentaram, 333, claro que outros estão elaborando. E dos municípios acima de 250 mil, apenas 36% foram aprovados. Então esse plano realmente é difícil e se talvez até haja uma nova prorrogação nesses prazos aí, porque vai ser complicado ou não ter acesso. Ou prorroga ou vai sobrar dinheiro para nós. Vai sobrar dinheiro para nós, o que é difícil. Bom, com relação assim, ó, o plano de mobilidade ele tem vários eixos, né? Transporte a pé, transporte por bicicleta, transporte público por ônibus, transporte motorizado individual, transportes de carga e mobilidade regional. Foi esse assunto que tu falou. Esses são os eixos do plano de mobilidade que a gente pode detalhar. A mobilidade regional, como Pelotas é um centro, o Coreia do Sul são 22 municípios. Entre Pelotas e Rio Grande, 60% da população está neste Pelotas e Rio Grande, de toda a região sul aí, que abrange até Santa Vitória, abrange Jaguarão. E o plano de mobilidade, ele estudou o trem regional, o aquaviário e a hidrovia. Nós resgatamos e aprofundamos alguns estudos. A hidrovia, posso abordar, o aquaviário também, e o trem regional. O que é o trem regional? O trem regional é um trem que pegaria do Capão do Leão, passaria por dentro da cidade, iria para o Rio Grande, iria para o Cassino. Tá? Um trem regional de passageiros, aproveitando a linha existente. A linha ainda vai ao Cassino hoje? Não vai mais. Não vai mais. Teria que fazer um ramal. Né? Teria que fazer um ramal. Tá, mas eu me lembro de ter visto alguma coisa no planejamento que previa uma mudança daquele estacionamento de trem ali perto do Castelo Simões Lopes. O que é isso? Acontece o seguinte, ó, a única passagem, a linha é única, é o único cruzamento dos trens que ocorre entre Rio Grande e Bagé só pode ser feito por Pelotas. Ou seja, vem um trem de lá e um trem de cá. Exatamente. Então tem um desvio. E esse desvio aqui é uma linha dupla.
esse desvio, é o pátio, né, que a gente chama, esse desvio, ele começa ali na esquina da Tiradentes, praticamente, vai e atravessa Saturnino de Brito. Então, um trem tem que ficar parado ali, nessa linha, interrompendo a Saturnino de Brito, toda a zona portuária. O outro trem fazer a volta. Passar, fazer o cruzamento. E tem um sistema de segurança. Essa passagem de trem, do cruzamento, porque tem que ter um intervalo para não ver acidente, leva 30 minutos. Então é muito desesperador o cara chegar ali na Saturnino de Brito e o trem está parado ali na frente, tu fica engarrafado, fica 30 minutos ali. E não tem solução. Não tem solução. Bom, então é o seguinte, o trem passando por si só, ele leva 5 a 6 minutos, mesmo em velocidade baixa. Se tu tá ali na frente, estacionou o carro, tá ouvindo música no celular, o trem está passando. O trem passou, tu atravessa, não é problema. Então nós queremos, o plano aqui prevê, já está bem adiantado esse estudo evoluiu bastante, tirar esse desvio e fazer o cruzamento lá atrás do Clube Campestre, ou mais precisamente esse desvio, fazer um ramal entre a Avenida Eliseu Maciel e até aquele trevo, até o viaduto que existe na BR-116. Ou seja, ali é um trecho reto ali e vão ter condições de fazer uma outra linha sem necessidade de desapropriação. Sim, ou seja, é um ramal que vai ficar tirando esse movimento, essa parada de 30 minutos do centro de Pelotas, passando por um campo no Capão do Leão. Mas isso, não né? vai interromper nada, porque ali não tem ruas, não tem nada. É uma reta. É uma reta entre a Avenida Eliseu Maciel até o viaduto da 116. Ou seja, fica atrás do frigorífico Rio Pel. Isso, fica atrás do frigorífico. Fica atrás do Rio Pel. Inclusive naquele... Pega lá na BR-116. Isso, e pode seguir. Porque esse ramal tem que ter quantos quilômetros? Tem que ter quase 2 quilômetros. A composição é muito grande, tem que ter o espaço. Ou seja, é um lugar onde o trem desvia para o outro passar. E ele fica do lado, ali paradinho. É um acostamento de trem. A via ferro, exatamente isso. Para quem não é ferroviário, não conhece, é difícil de entender, mas imagina um trem parado dentro da cidade, num lado, para que outro trem passe. Realmente dá esse transtorno. E para a própria empresa, aí é que dá o roubo de carga, aí é que dá o assalto, ali é que dá o assalto no carro que fica esperando. Então isso até por uma questão de segurança é importante. Agora, se tem uma área que não precisa ser desapropriada, que já pertence à rede ferroviária federal, que permite que se faça isso, puxa, já é meio caminho andado. E esse estudo está bem adiantado, porque nós, dentro do plano, né, e inclusive a gente teve contato com o Ministério da Infraestrutura e devido à necessidade, porque é um conflito, foi selecionado. Esse projeto foi selecionado. Depois, claro, de conversas com a Rumo, de reuniões, etc., lá com o Ministério, foi feito um consórcio que venceu pela Entel TRZ. Esse consórcio ganhou para fazer essa obra. Primeiro tem que ser feito um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, EVTA. Feito esse estudo, que vão concluir agora em setembro, eles apresentam várias alternativas, né, para a solução do conflito. Então, feito esse estudo, passa depois para a segunda etapa, que é a obra. Agora, e nesse estudo aí que eles apresentaram, que não concluíram, tem umas alternativas, inclusive de fazer viadutos dentro da cidade. A gente já descartou isso aí. Então a ideia é fazer, só para complementar, a ideia é fazer um novo ramal, um novo contornando a BR-392 e ficaria com um trecho duplicado. Para não desativar a linha interna. Sim, porque essa linha interna que está aqui em Pelotas, ela precisa ser desmanchada. Não, né? Deixa ela como... Até porque nesse período de safra, de condução de grandes composições, fica como um plano B, né? E futuramente, as linhas vão ser duplicadas. Quem vai nos Estados Unidos ou na Europa, em muitos trechos de muita movimentação, existe duas linhas. E se fizer esse contorno... Quatro trilhos, no caso. Seria Exatamente, 2 trilhos e 2 trilhos do lado. Para não haver
choques, né? Mais seguro, uma linha vai e outra vem. E também existe nesse estudo aí do EVTA, que eu falei para ti agora, existe a possibilidade, né, de fazer um contorno por fora da cidade. Então ficaria 7 quilômetros duplicado, que futuramente, com o aumento da exportação, etc., vai ter 2 linhas de trens aqui futuramente, assim como tem os países mais adiantados. Porque o modal ferroviário ele foi sucateado em detrimento ao rodoviário, pela política Agora, claro, governamental. é que, bom, nós estamos falando em algo, nesse momento, que é caro, que é estender uma linha de trilhos, né, para trem, mas até então não se falou em fazer ponte nem nada, porque, como tu bem dissesse, é bem possível, numa reta dessas, resolver o problema sem ter um custo extraordinário. Sim. Agora, claro, o dia que tiver um movimento que justifique, certamente vai ter que se pensar numa duplicação da ponte do trem para Rio Grande. Aquela nossa ponte é bem antiga, né? Uma ponte eficiente, mas essa ponte de trem não é nova, é uma ponte que tem... Inclusive tem um estudo ali de fazer uma nova ponte, né? Já tem estudo. Tem um estudo ali de fazer uma nova ponte, aí não haveria cruzamento, né, com a BR-392. Bom, existe... Ainda temos, ainda dá para falar nesse bloco, estou cuidando do horário aqui, mas existe a possibilidade também de um incremento na questão da hidrovia, né, Vanderlan? Exatamente. O aquaviário, né? Por exemplo, né? Quem já andou de lancha aqui pela lagoa, é um lugar bonito, né? Um lugar, e nós não temos estrutura. Mas eu pergunto assim, por que não poderia sair das doquinhas aqui umas lanchas rápidas, como existe na Europa, de descer no centro de Rio Grande? Daria menos de 30 minutos. E já tivemos isso. Não, antigamente no século XIX tinha. Claro. Pelotas, Porto Alegre era navio vapor. Era não, ia Rio Grande E a Rio Grande numa lancha veloz, rápidas que tem. Então, haveria possibilidade de turismo e de passageiros, né? Haveria esse transporte. Tipo Paris, Batomouche. Entra num barco, vai vendo a lagoa, vai vendo São Gonçalo, vai vendo o canal da... Exatamente, vai vendo as aves aí. Em meia hora pelo Rio Grande. Meia hora está ali. E existe também... E o que está faltando para ter isso? Está faltando empresários que queiram investir. Nós temos tudo, falta recursos, né? Claro que isso aí tem que ser feito pela iniciativa privada, né? O setor público acho que não cabe fazer esse investimento, né? Então, na iniciativa privada. Mas já tem planejamento para, caso alguém quiser colocar um barco para fazer temos isso? Aqui já um traçado, um roteiro de onde sairia, de onde chegaria, né? Claro que esse estudo sairia de onde? Sairia aqui do nosso porto, aqui das doquinhas ali. Do quadrado? Do quadrado ali. Que ali, ali foi feito para isso mesmo. Foi feito, sairia dali e chegaria no Porto de Rio Grande, lá no Porto Velho, bem no centro de Rio Grande seria. Um rico passeio seria, né? Não, e poderia vir do Capão do Leão, também pelo canal do São Gonçalo, né? Poderia ali na Eclusa? Na Eclusa, passava a Eclusa ali, né? Ali o pessoal teria que ir ali para a Eclusa. Embarca ali. Embarca ali e vai sair em Rio Grande, né? Como existe ali em Guaíba, né? Muita gente pega em Guaíba ali, não sei se ainda tem ali. Tem o Cisne Branco. E vai até o centro de Porto Alegre. Não, e tem passeio também, tem só passeio. Tem passeio. Coisa assim, né? E com relação à hidrovia também, a hidrovia do Mercosul, é perfeitamente possível transportar grãos, transportar madeira, e desafogaria muito o modal rodoviário, que também é muito caro. Nós estamos pagando um alto preço por não ter um modal ferroviário, né? Claro que o modal rodoviário ele foi bem desenvolvido pela política em 1960, foi todos os investimentos para o setor rodoviário em detrimento do modal ferroviário e do aquaviário, né? Bom, seguramente, né, Vanderlan, nós vamos ter a convivência desses modais todos, porque principalmente com o alto preço dos combustíveis fósseis, gasolina a mais de R$7, o diesel quase R$7, para baratear custos, daqui um pouco colocar numa barcaça o que tem que levar para o Porto de Rio Grande e acaba sendo mais competitivo, né, em termos de resultado final, né? Agora também eu vejo que tem
interesse grande aqui na região de trazer barcos do Uruguai via Lagoa Mirim, entrar na Lagoa dos Patos, via São Gonçalo, tem um... Tem, porque a profundidade da lagoa ali é 7 metros, essas chatas, essas coisas, elas conseguem, claro, não consegue navio de grande porte, mas fazendo alguma correção... 7 metros dá. 7 metros é de calado, Para uma chata, tudo dá. A chata tem esse nome porque ela é chata mesmo, e ela não é tão funda. Não, né? E fazendo alguma retificação no traçado, colocando bois, sinalizando, falta infraestrutura, né? Agora, uma das coisas que o plano previu, que está sendo executado, que está andando, é a questão da ciclovia, né? Exatamente. A ciclovia, inclusive o nosso plano dá muito enfoque, porque nós devemos, o plano, não estimular o transporte individual, não estimular. Claro que nós estudamos reduzir o congestionamento e para reduzir o número de acidentes também, né? Reduzir. Então, o transporte motorizado individual não foi muito estimulado nesse plano. Claro que nós fizemos uns binários, leste-oeste, enfim, nós temos todos esses traçados aí. Mas a bicicleta é muito saudável e nós temos, quando o plano foi feito, nós tínhamos 55 quilômetros de ciclovias. Hoje, atualmente, de 2019, já ampliamos para 70. Dobrou? Não, de 55 para 70. Atualmente nós temos 70. E a ideia, no final do plano aqui, é chegar a 250 quilômetros. Nós temos mais ciclovias do que Porto Alegre. Bom... Tem mais de Pelotas que Porto Alegre? Tem. Eu tenho visto um movimento intenso no Laranjal, né, ali naquela estrada. Mas nós vamos ao intervalo, em seguida a gente volta com o nosso 10 Conversa aqui pela Rádio 10 e em seguida aprofundando a nossa conversa aqui com o engenheiro Luiz Vanderlan. Todas as manhãs, de segunda a sábado, é hora de ficar junto e misturado. Tamo junto na 10, isso mesmo. Muita música, informação, interatividade e participação do ouvinte. Tamo junto. A sua manhã com muito mais alto astral e energia positiva para deixar o seu dia 10. Todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 11 da manhã. E sábado, das 9 às 11. Tamo junto! 10 FM e a hora certa. 19 para as 9. Quer ter um jeito diferente de comprar óculos de sol e grau? Vem pro Mercadão dos Óculos. Aqui tem óculos completos com lentes de última geração e preços incríveis. Aí eu vi vantagem. Tem aquele atendimento olho no olho e tecnologia para te ajudar na escolha. Aí eu vi vantagem. Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana e a coleção exclusiva da minha marca Cris Flores. Aí eu vi vantagem. Viu só? Vem pro Mercadão dos Óculos. Aqui você vê vantagem. A rádio que é mais que rádio. 10, muito mais que FM. Essa conversa falando sobre mobilidade, planejamento, com o engenheiro Luiz Vanderlan, ele que é assessor especial na Prefeitura de Pelotas e com a experiência que tem como doutor em planejamento agroindustrial, engenheiro civil, engenheiro agrícola, professor universitário, coordenou os grupos e hoje trabalha no acompanhamento da execução desse plano de mobilidade. Vanderlan, antes de entrar na questão da questão da resiliência, que eu sei que é um trabalho também que tu está bastante envolvido, eu queria que tu me falasse sobre ainda bicicleta, algum registro que tu queiras fazer, e sobre o cidadão que gosta de caminhar, o espaço para a fruição da cidade com caminhada e tal, já que nós aqui na região temos essa vantagem, né? A cidade é plana, permite que as pessoas caminhem, ao contrário de outras cidades que têm subidas e descidas que dificultam muito. Vamos começar por aqui, depois a gente entra no outro plano. A ciclovia é muito importante como um exercício físico e como parte natural do dia a dia, né? Para a qualidade de vida e para o meio ambiente é fantástico, né? Porque tira os carros da rua.
Então, nós temos em Pelotas 55 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, né? Isso em 2019, mas já estamos atualmente com 70 quilômetros. Já foram construídos mais alguns trechos. E até o final do plano, até 2028, teremos, se continuarmos nesse investimento, teremos 250 quilômetros. 250 quilômetros de ciclofaixa? De ciclofaixa. Bom, então, na Europa, é muito utilizado em Copenhague, modelo Copenhague, nos países, na Holanda, etc., né? É muito desenvolvida a ciclovia. E Pelotas tem uma característica que é um clima muito bom para andar de bicicleta. Lá na Europa, pega uma parte muito... Tem um inverno muito longo. Aqui nós não temos. Aqui o inverno não chega a ser tão rigoroso. É 1 mês e meio, 2 meses. Mas a maior parte do tempo é perfeitamente possível andar de bicicleta, né? Então, além de ser saudável andar de bicicleta, é também seguro, né? E o transporte a pé também é um outro aspecto que a gente se focou muito nesse plano de mobilidade. E como é que entrou o pedestre aí? Bom, as cidades, né? Pelotas tem 345 mil habitantes e 93% das pessoas vivem na zona urbana. E segundo a ONU, em 2050, 70% da população vai viver nas cidades. Então, as cidades são onde as pessoas vivem. E a cidade é para todos, é para o automóvel, é para a bicicleta, é para o pedestre. E uma cidade só para o automóvel, nós temos exemplos assim que elas ficam vazias. E o transporte a pé tem no plano melhoramento de calçadas, enfim, fazer trajetos, tudo isso está previsto. E também está previsto a centralidade dos bairros. Cada bairro, no Fragata, no Areal, tem uma centralidade, onde vai ser feito um calçadão, onde tem um comércio forte, onde incentivo as pessoas a ficarem, para o seu lazer, para o seu convívio. Então, incentivo a convivência. Então temos aqui, nós vamos ter mais de um centro na cidade. Vai ter um centro da cidade e o centrinhos dos bairros. Onde tem um centro comercial, mais ou menos já existe isso. Então, a gente deu mais uma formatada, né? Existe no Areal, existe no Fragata, existe nas Três Vendas, para as pessoas conviverem mais. Por exemplo, é muito comum a gente ir na Praça Coronel Pedro Osório, as pessoas lá sentarem na grama, principalmente os estudantes ali, com seu cachorro, ou estudando, ou conversando, tomando chimarrão. A gente vai na Baronesa, nos fins de semana, aquilo ali é um polo atrator de pessoas, vai lá na rodoviária, naquela pracinha. Então, cada lugar ter uns lugares qualificados. A Avenida Duque de Caxias também, né, com essa qualificação, já tem vários centros. O próprio Laranjal? O próprio Laranjal também, né? Aqui, os moradores de lá, né, que vão na volta do Trapiche, etc, etc. Então, o plano de mobilidade dá esse incentivo aí para a convivência das pessoas, né? Muito bem. Esse plano, ele está na internet. Quem quiser consultar, exatamente, como é que faz? Consulta www.pelotas.rs.gov.br/plano-mobilidade. Bem fácil, está lá todo o plano e tem o detalhamento. Esse é um resumo do plano. E lá também tem o levantamento todo que a gente fez, as leis, as pesquisas. Nós contratamos uma empresa por licitação, uma empresa de Santa Catarina, para fazer a pesquisa origem e destino. Tiveram uma semana aqui em Pelotas, ficando no entorno, quantas pessoas entram de Pelotas, quantas saem de Pelotas, quantas vai de um bairro para outro. Tudo isso nós temos mapeado para ver a tendência, né? Isso é bom até para a Câmara de Vereadores, para planejar alguma proposta legislativa. Tem esses dados, quantos moram no Fragata ou dormem no Fragata e trabalham no centro. Isso é muito interessante. Bom, esse plano então está na internet. Isso. E quem quiser consultar está na página da Prefeitura de Pelotas. Na página da Prefeitura, e se colocar www.pelotas.rs.gov.br/plano de mobilidade, já cai direto no plano em si, no resumo, nas leis,
E aí no procura ali o que levantamento, já tem todos os dados ali. Tá. Acessível para todo mundo. Ali. O Vanderlan, antes de encerrarmos, ainda temos alguns minutos, eu queria que tu falasse o que é o plano de resiliência para Pelotas, que é outro assunto que tem mobilizado a tua atenção e que envolve, na verdade, é um trabalho que envolve outras secretarias municipais, mas tem uma coordenação que fica na tua sala. O que é o plano de resiliência? Bom, o que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de um indivíduo retornar à condição normal após um acidente, após um problema sério. Né? Então, a mesma coisa que o indivíduo acontece com a cidade. Então, a resiliência é a capacidade da pessoa se regenerar, digamos assim, né? Especificamente uma pessoa, do caso de uma doença, se recuperou, voltou à atividade. No caso da cidade, tem uma catástrofe, tem um deslizamento de terra, como a gente vê na televisão, às vezes as pessoas ficam sem condições. Então, a resiliência é fazer obras de infraestrutura, obras de melhorias para prever já um acidente, alguma catástrofe, um plano de emergência, para quando acontecer isso, os danos serem os menores possíveis. No caso, alguém que mora na beira d'água, num lugar que tem enchente de 50 em 50 anos. É comum, existe um tempo de recorrência. Se essas casas são atingidas, como é que o plano de resiliência atende essa população? Bom, aí a prefeitura está se organizando com a Defesa Civil, com os outros entes públicos, para tirar essas pessoas, levarem para um abrigo, para um outro local mais adequado. Se perdeu a casa, dar condições de financiamento, possibilitar que a pessoa se recupere. Tem uma questão também dos decretos que tem que ser assinados. Exatamente. Né? Por isso que o plano, a resiliência, ela prevê o plano de mobilidade, as pessoas não construírem áreas sujeitas a risco. Então, o poder público cabe essas invasões, por exemplo. Muitas vezes a pessoa invade um local inadequado, sujeito. Aqui nós não temos muitos problemas sérios. Nós temos problemas com alagamentos, que tu falou, casos de temperaturas extremas. Então, dentro do plano de resiliência que nós estamos elaborando, que conta com todas as entidades civis e o poder público, organizando juntamente com a Defesa Civil, nós vamos fazer protocolos. Pois vários protocolos era isso que eu ia sobre dizer. cada ação. Quando há um fato grave, se não tem protocolo, fica todo mundo como barata tonta, não resolve coisa nenhuma e só piora a situação. Né? Agora eu sei, quando tem uma situação mais abrupta, alguma coisa como aconteceu lá em Brumadinho, por exemplo, eu estive lá, Correto. eu andei lá e uma coisa, imediatamente cria-se um plano de contenção, as pessoas precisam ser abrigadas, precisam comer, precisam ter colchão, precisam ter isso, e ao mesmo tempo tem que ter o decreto que permita que aqueles que têm fundo de garantia possam sacar um pouco de dinheiro. Tudo isso é colocado num plano. E na medida em que é apertado o botão dizendo, olha, temos que agir porque aconteceu uma situação X, as equipes têm que estar prontas para isso. E nós temos isso aqui em Pelotas. Nós estamos elaborando, que esse plano de resiliência está sendo feito inicialmente lá no gabinete, mas nós vamos levar esse plano através das secretarias, vamos levar em audiências públicas para dar um formato, né, desse plano de resiliência. Esse plano não é feito por uma cabeça só, sim, mas claro, envolve os bombeiros, a Polícia Civil, envolve Polícia Civil, Brigada Exército, Militar. Brigada Militar, todas as forças da comunidade envolvem. Então, por exemplo, nós vamos fazer série de protocolos. Por exemplo, protocolo do frio, que nós estamos elaborando. Vem um frio violento. O que a gente vai se preocupar? Com aqueles moradores de rua, aquelas pessoas vulneráveis que moram afastadas, sem grandes pessoas recursos. Idosas que não têm... Pessoas idosas. Aí entra a Secretaria de Saúde, entra a Secretaria de Assistência Social, entra
a Secretaria de Educação, entra todas as secretarias, leva para as escolas. Então, quando acontecer, baixou, digamos, uma temperatura negativa, assim, então já temos os contatos para ninguém bater cabeça, como tu diz, já saber fazer. É um roteiro, estamos fazendo esses protocolos, né? Esperamos não usar, que não tenha, mas se vier uma catástrofe. Claro que nós estamos fazendo 10 protocolos mais iminentes. Não vamos fazer protocolos contra terremoto e tsunami, por exemplo, contra vulcões, porque aqui não tem, geologicamente aqui não há uma região que vai acontecer algum tsunami, algum terremoto. Mas nós temos protocolo contra o frio, contra secas, períodos de secas, protocolo contra invasões, contra tumultos, né? Protocolo contra incêndios, protocolos, todos esses protocolos, inundações, como tu falou, né? Tempestades, vendavais, como pode ocorrer, destelhamento de casas. E cada vez mais a gente tem notado que a natureza está... as mudanças climáticas, né? Isso tem muita influência. Cada vez mais é preciso que tenha um planejamento. 10, muito mais que FM, está conversando aqui ao vivo com o Vanderlan, o engenheiro Luiz Vanderlan, que também é professor universitário e que coordena esses trabalhos de planejamento sobre os quais a gente conversa na noite desse 17 de maio. Professor Vanderlan, a Rádio 10 tem cobertura em toda a região sul, são mais de 17 municípios, e eu queria perguntar se outros municípios estão integrados nesse planejamento. Vi que no Capão do Leão, sim, porque o desvio do trem é ali, né? Mas algum outro município que queira participar, que queira integrar esse tipo de planejamento macro, ele procura a prefeitura, procura o Cored, como é que faz? Pode nos procurar lá, nós orientamos lá, demos para algumas cidades aí que tem a necessidade de fazer o seu plano de mobilidade, nós damos alguma orientação como fazer, porque existe todo um roteiro, existe toda uma sequência que precisa ser atendida, né? Claro que a Pelotas nós fizemos, tem um capítulo extenso ali que fala da mobilidade regional, inclusive do aeroporto, tá? Da hidrovia, aquaviário, o contorno de Pelotas, né? O contorno de Pelotas já desviou os grandes caminhões do centro da cidade. Então nós temos o contorno que foi inaugurado há pouco, são 12 cruzamentos em desníveis, através de viadutos, ou no caso ali cidade Lisboa ali, que é um rebaixamento ali. Então ali quando os caminhões grandes já não passam na cidade. E nós temos também um contorno central para proibir os caminhões grandes, só entrar caminhões de repartes. Existe também isso no plano. Nós temos que fazer um contorno central, teria que asfaltar algumas ruas, etc., fazer alguns cruzamentos, né, dentro da área central. Os caminhões grandes, como a gente vê, né, os caminhões grandes danificam o calçamento, traz uma série de inconvenientes. Então, isso também, o transporte de cargas, né, de carga e descarga, né, também está previsto no plano. Muito bem. Este é o 10 Conversa, conversando com o professor Luiz Vanderlan. Alguma consideração que queira fazer ainda sobre o plano de resiliência, algum outro tema que queira aprofundar um pouquinho? Nós temos uns minutos. Bom, no caso, em maio de 2018, nós tínhamos 206 mil veículos em Pelotas. Maio de 2018. Agora isso aumentou. Nós tínhamos aqui em Pelotas 1,7 habitantes por automóvel. É muito automóvel. Muitas vezes é uma pessoa só usando e está ficando proibitivo o preço do combustível, deslocamento. Então, as pessoas que puderem andar de bicicleta, puderem conseguir uma outra forma de transporte, é salutar para o meio ambiente e economicamente também é bom. Geralmente a gente vê todos esses 200 e tantos mil veículos no dia de chuva na rua, né? De chuva, todo né? mundo tira o carro. Menos a moto. E veja bem. Tem muita moto também, né? E veja bem, tem bastante motos. E veja bem, resolver o problema de transporte aumentando as vias, alargando as vias, é como combater a obesidade aumentando o número do cinto, por exemplo. Não adianta, que logo ali.
E essa política da indústria automobilística começou em 1960 com o governo do JK para desenvolver a indústria e tal. E foi uma política, né? Essa política vai ter que parar, porque é inviável o modal rodoviário ser tão alto assim. Deslocamento. Havia um planejamento que não previa a importação massiva de automóveis, né? Da mesma maneira que houve o planejamento para colocar na rua um caminhão Fenemê, e hoje um bitrem daqueles carregaria quantos Fenemês, né? Tanto que o problema daquela ponte desativada que vai para o Rio Grande seria isso, né? Ela vai ser recuperada. Estava falando com os engenheiros do DENIT aí, eles vão aproveitar aquela estrutura ponte ali tem condições de fazer novos pilares ali. Mas aí subiria caminhão ou só veículo? Não, caminhão reforçado ela, né? Como foi feito lá naquela ponte do Arroio Pelotas, aquela ponte lá antiga do Arroio Pelotas, ela foi reforçada, né? Fizeram uma nova ali do lado. A pedra fundamental daquela ponte do Arroio Pelotas foi colocada há 100 anos, Vanderlan. A ponte ficou pronta um pouco depois. Também, se não tivesse reforçado, sim, ali era para passar uma carroça de colono daquelas carregadas de... Um caminhãozinho pequeno, modelo no máximo, um modelo A carregado de... Mas, enfim, quem quiser informações, como lhe acha... Ou se vai só pelo ligar site... quem quiser informações mais detalhadas sobre o plano de resiliência. O plano de resiliência ainda estamos formatando ainda ele, né? Mas quem quiser informações sobre o plano de mobilidade, eu estou à disposição lá no gabinete, diariamente na Praça Prefeitura, na Praça Coronel Osório, só telefonar para lá. Praça Coronel Osório, 101. A gente dá toda a assistência, daqui a pouco alguém está pensando em... Olha, eu quero mudar para um lugar onde não esteja previsto nenhuma estrada. Olha, esse lado aqui não está previsto. Esse lado aqui está previsto. Ou eu quero ir para um lugar onde tenha bastante movimento. Nós temos, assim, o plano de mobilidade também é conjunto com o plano diretor. Tá? As cidades não podem ter grandes vazios. Né? As cidades têm que ser mais compactas. Por exemplo, a pessoa que mora num bairro muito afastado do centro, ela perde muito tempo em transporte. Tá? Então, sim, não deve ter muitos vazios. Né? Agora, a colônia cada vez tem menos gente morando na colônia. 93% das pessoas em Pelotas moram na... Lembra que nas antigas eleições, a votação da colônia era uma coisa... Hoje o número de votos não é tão grande assim, porque muita gente, inclusive, vota na cidade, né? Correto. É interessante isso. Não, e mesmo pela tecnologia, né, equipamentos, né, se bem que na colônia hoje todo mundo tem internet, né? É uma coisa impressionante. Não, eu digo assim, produção de maquinários, não precisa tanta gente, sim, né? Sim. Como precisava antes. Hoje, poucas pessoas produzem muito mais alimentos do que há 30 anos atrás, porque os equipamentos são mais potentes, sim, os maquinários são... Sobre esses assuntos de interesse de todo mundo que podem ser aprofundados ainda mais, se alguém quiser, lá no departamento dirigido pelo professor Vanderlan, na Prefeitura Municipal de Pelotas. Eu fico por aqui agradecendo a equipe técnica que está conosco, nos acompanhando, e desejando a todos aí um bom final de terça-feira, uma boa quarta, vem frente fria chegando, vamos nos agasalhar, e aí na semana que vem a gente volta a conversar. Obrigado a todos, eu fico por aqui, 10 Conversa volta na semana que vem. Você acompanhou 10 Conversa com Henrique Pires. Em alguns minutos, esse programa estará disponível em radio10fm.com nas plataformas digitais. A rádio que é mais que rádio. 10, muito mais que FM. 10 FM e a hora certa. 9:02, boa noite. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 17 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia, um gesto de amor que salva vidas. O Ministério da Saúde lança campanha para